Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Digital. Mais um estudo aí para que a gente possa dar continuidade à nossa jornada, à nossa questão, nosso propósito, por que estamos aqui. E hoje mais um degrau, vamos dizer assim. Nós vamos galgar mais um degrau, subir mais um degrau e ir mais adiante um pouquinho naquilo que é o propósito da nossa vida e entendendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Esperamos que você esteja bem e nosso desejo é que você esteja conosco aí nos próximos minutos para que juntos possamos crescer nesse estudo bíblico de hoje, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos orar e logo em seguida vamos direto ao assunto e vamos falar então um pouquinho mais sobre nossa jornada nesta vida. Pai querido, Pai amado, quero pedir ao Senhor que nos abençoe, que cuide de nós, que fale conosco nesse estudo para que o Seu nome seja glorificado, exaltado, adorado e que a glória seja toda do Senhor, para que neste bate-papo ou nessa exposição a gente possa realmente colocar Cristo no centro de todas as coisas, vislumbrando então assim o nosso propósito principal, que é adorar o Senhor. Assim nós oramos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá, galera. Primeiro quero lembrá-los que na nossa descrição do vídeo aí no YouTube tem o arquivo para que você possa baixá-lo, tá bom? Então você pode aí clicar no link e baixar. Creio que no Facebook também tem. Você clica no link aí e vai aparecer um PDF. Esse PDF é o estudo de hoje. Tá aí também para que você possa acompanhar ou que você possa baixar e guardar aí contigo nos seus arquivos, impresso, enfim, como você quiser, tá bom? Então todos os estudos estão aí acompanhados com esse link que traz então esse PDF para acompanhamento na sua casa. Espero que você possa estar utilizando bem esse material também. Quero lembrar que todas as nossas aulas também são gravadas e depois postadas nas nossas plataformas de podcast. Então existem várias plataformas que nossos podcasts já se encontram e você pode sempre aí também compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa aula, aos nossos estudos, a essa série. Toda a série já está em podcast, toda a série está nos vídeos, então você pode compartilhar aí com mais pessoas também. Fechado, galera? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um lugar a qual pertencer. Quando a gente começa a pensar então no nosso propósito de vida, a gente também precisa entender o porquê estamos aqui, também está ligado à nossa vida eclesiástica, ou seja, a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. E olhando então para esse aspecto, nós vamos aprender algumas coisas bem legais hoje aqui a respeito do porquê eu devo pertencer a uma igreja. Por que eu devo pertencer à Igreja Batista Betânia, por exemplo, que é a nossa aqui? Por que eu devo pertencer a uma outra igreja, você que mora distante de Volta Redonda e também faz parte ou busca fazer parte de uma comunidade de fé séria, que leve o Evangelho a sério? Por que eu devo fazer isso? Hoje nós vamos trazer algumas dessas respostas e compreender que também fomos chamados para fazer parte de um corpo. Quero começar lendo Efésios 2,19, que diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se você pensa que pode cumprir seu propósito sozinho, você está completamente enganado. Não é possível. Já dizia alguém, eu não vou me lembrar agora quem disse isso, mas disse que ninguém é uma ilha. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo. Mesmo no Jardim do Éden, na perfeição da criação, antes do pecado, Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Nós fomos criados uns para os outros e fazer parte de uma família, fazer parte de uma comunidade de fé, faz parte também do nosso propósito de vida. Embora o nosso relacionamento com Cristo seja algo pessoal, ou seja, eu vou responder por mim mesmo diante de Deus, é um relacionamento pessoal, filho de crente não é crentinho, como filho de peixe é peixinho,
mas cada um de nós vai responder por si só. Embora esse relacionamento seja pessoal, ele não é particular. Por quê? Porque quando passamos a fazer parte, ter esse relacionamento com Cristo, nós passamos também a ter parte numa família nova, o que nós vimos na semana passada. Fazer parte da família de Deus traz alguns privilégios, porém também algumas responsabilidades. Então, querido, nós precisamos olhar então para a igreja e aprender o que é ser um membro de igreja. Hoje em dia, a gente pode ser membro de várias coisas, não é verdade? Podemos ser membro de um clube de futebol, de um time de futebol, podemos ser membro de uma loja, membro que faz parte de uma clientela de uma loja, podemos ser membros de um clube, podemos ser membros, enfim, de uma instituição financeira, podemos ser membros de muitas e muitas coisas, e ser membro tornou ou nos levou a ter uma ideia de que ser membro é ter direitos a alguns benefícios porque eu pago por isso. Essa é a visão capitalista da membresia. Essa é a visão capitalista do que é ser membro. Ou seja, eu pago por algo para que eu tenha direito de algumas coisas. Ninguém vai se tornar membro de uma instituição à toa. Algum objetivo tem, não é verdade? Mas não é essa a visão quando a gente pensa em membro de igreja. Quando o apóstolo Paulo ele se referiu a nós e à igreja como membros de um corpo, ele estava dando um significado de que este membro significava ser um órgão vital em um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Ainda que para cumprir com as leis do nosso país, a gente careça de ter um CNPJ, de ser reconhecido como uma instituição, como uma organização, a igreja, em primeiro lugar, ela é um organismo vivo, o corpo de Cristo. Então pensa comigo, quando eu penso ser um membro de um corpo, eu estou falando não apenas de pertencer a um local ou a um clube que eu tenho benefícios por pagar por algo, mas agora eu entendo que eu sou parte vital deste corpo. Para que os órgãos de um corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo, senão ele morre. O mesmo é com você e comigo. Se por um incidente, por uma infelicidade, alguém perde um braço, aquele braço, aquela parte daquele braço que se perdeu, ele apodrece, ele não tem vida mais, porque ele não está mais ligado ao corpo. O corpo vai continuar desfalcado de um braço, mas aquele braço já era. Muitos desses membros são sepultados, inclusive, são enterrados. Por quê? Porque perdeu, morreu. Então, querido, presta atenção. Quando você não está conectado ao corpo de Cristo, você está morto. Presta atenção no que eu estou te falando, querido. Só existem dois tipos de pessoas nessa terra. Aquelas que estão conectadas em Cristo estão vivos e aquelas que estão desconectadas de Cristo estão mortos. São os dois tipos de pessoas. Então, ou você tem um propósito de vida conectado ao corpo de Cristo, ou você nem vida tem, meu irmão. A questão é simples, direta. É por isso que o primeiro sintoma de um declínio espiritual é normalmente visto na vida daqueles que estão descomprometidos com os cultos e com as reuniões da sua igreja. O primeiro sinal de frieza espiritual, sabe qual que é? É o abandono de estar nos cultos, é não estar mais presente na escola bíblica, é não mais participar dos encontros da igreja. E agora, em tempo de pandemia,
esse sinal ele ainda está mais fortificado. Sabe por quê? Porque tem gente que sequer assiste um culto da sua igreja pela internet. Não houve uma devocional que o seu pastor manda. E olha, eu estou falando de modo geral, eu sei que na nossa igreja tem gente assim, que estão morrendo. E isso demonstra o grau de frieza espiritual que tal pessoa tem. Porque quando estamos desconectados, a primeira coisa que acontece é a frieza. É a frieza espiritual. Ser um órgão, se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. E ele não pode existir por si mesmo. Nem você, nem eu. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, de 15 a 16, ele diz assim, olha só esse texto: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Presta atenção no que é o corpo de Cristo. Bem ajustado e consolidado, que pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa cooperação de todas as partes, é edificado, cresce, melhora. Então, meu irmão, nós como corpo de Cristo precisamos cooperar uns com os outros, ajustados, para que então possamos crescer e amadurecer na fé. Ser membro da família de Deus não é algo irrelevante. Ser membro da família de Deus também não é algo que esteja, seja desconsiderado, do tipo que, que importância tem ser membro da igreja? Não, meu irmão, não pense assim, sabe por quê? Porque a igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus Cristo, lá em Mateus 16, quando instituiu a igreja, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18, Mateus 16. A igreja é indestrutível. A igreja existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo. A pessoa que diz eu não preciso da igreja é tanto arrogante quanto ignorante. Porque a igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Segundo Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Querido, a igreja é a melhor coisa neste mundo que você vai experimentar. Estou falando de coisas terrenas, de comunhão, de relacionamento. A igreja é plano de Deus para a minha e para a sua vida. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo literalmente uma igreja local. Sabe por quê, querido? Porque, salvo em poucas exceções, sempre que o termo igreja é utilizado na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence a uma congregação local. A igreja de Éfeso escreva esta carta. A igreja que se reúne na casa de fulano de tal. São grupos locais que se reuniam, que compartilhavam da mesma fé, que compartilhavam do mesmo pão. Está entendendo? Fazer parte de uma igreja local é cumprir com o propósito de vida que Deus planejou para você e para mim. Pastor, beleza, estou entendendo essa parada aí e tudo, quero fazer parte de uma igreja, mas eu tenho uma pergunta muito simples. Por que eu preciso fazer parte de uma igreja local? Por que eu preciso fazer parte de uma comunidade de fé? Por que eu preciso fazer parte? Eu preciso caminhar, eu preciso estar junto. Por quê? Primeiro, vou te dar algumas respostas. Primeira coisa, porque a família eclesiástica, ou seja, a igreja, o identifica como cristão autêntico.
Eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não estou comprometido com um grupo específico de discípulos. Não posso. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles largaram tudo que tinham, estavam fazendo e passaram a segui-lo. E depois que eles já caminhavam juntos, algumas pessoas também chegavam, por exemplo, aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse o quê? Eu quero saber como é que faço parte disso. Jesus disse, olha, você conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, de cor e salteado, citou todos os mandamentos. E aí Jesus disse o que para ele? Bom, beleza, só falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Siga-me, esteja comigo, caminhe comigo. É o que Jesus disse. Aquele homem não pôde caminhar com Jesus porque a paixão e o amor que ele tinha pelas coisas dessa terra eram maior que o amor e a paixão que ele podia ter por Deus. Então, meu irmão e minha irmã, presta atenção. Fazer parte de uma igreja local significa dizer para todos que eu sou um cristão autêntico. Que eu faço parte de um grupo de discípulos que segue a Jesus. Que caminha com Cristo, que abandonou suas mazelas, seus pecados e tudo isso ele considerou como esterco, como Paulo disse, e agora caminha com Cristo. Isso faz de mim, faz de você um cristão autêntico. João 13,35 diz que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus está falando dos discípulos ali se amando, eles se compartilhando do mesmo amor, compartilhando da mesma comunidade, do mesmo grupo. Então, quando eu faço parte da igreja, eu demonstro que sou um cristão autêntico, um seguidor de Cristo. 2. Porque a família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde nós podemos aprender a se relacionar com as pessoas, em especial com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como um membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. É por isso que Paulo escreve a 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sabe, querido, alguns desigrejados justificam o seu isolamento da igreja, o seu abandono da igreja e dizem então ser igreja só. Porque na igreja tem muito hipócrita, na igreja tem muito falso, porque na igreja tem muita gente que não faz o bem, na igreja tem muita gente que não ama, que odeia, são religiosos. E então se justificam dessa forma para viver uma vida solo, um cristianismo solo. Porém, querido, é exatamente disso que se trata ser igreja, sabia? Porque é esse contato regular com crentes comuns e imperfeitos que nos faz amadurecer e aprender sobre como amar aquele que não merece o nosso amor, assim como Cristo nos amou. O Novo Testamento nos ensina a ser unidos e dependentes uns dos outros. A igreja não é um local de pessoas perfeitas. Não. Abandonar a igreja com a desculpa de que lá só tem gente imperfeita, falsa, religiosa, demonstra o quanto egoísta eu sou. Eu não estou disposto a amar aquele que sabe, que não compartilha do mesmo pensamento que eu. Ah, não, aquele cara é muito mesquinho, aquele lá é muito religioso, aquele lá não ama os pobres, aquele lá não dá esmola, aquele lá ele só fala de dízimo, aquele outro lá só fala de lei. Não, sabe, presta atenção, querido. A igreja é um local de pessoas imperfeitas, salvas por Jesus Cristo, que estão buscando juntos compartilhar da mesma dor, da mesma experiência, crescendo e amadurecendo na fé para a glória de Deus, a fim de se parecer cada vez mais com Cristo. Só na igreja isso pode acontecer. 3. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver os nossos músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade da fé apenas comparecendo aos cultos de domingo à noite, como um espectador passivo. E alguns participam de um culto sim, um culto não, um culto sim, 3 cultos não.
Alguns assistem uma live, outros só vão assistir daqui a um mês, porque agora estamos aí no tempo de pandemia. Porém, queridos, é somente com a plena participação das atividades na igreja local que nós vamos desenvolver músculos espirituais. Pelo pouco de experiência que eu tenho de igreja, ou muito, sei lá, porque eu estou com 35 anos e há 35 anos eu pertenço a uma igreja. Desde criança fui ensinado e instruído numa igreja batista. Como pastor há 8 anos, indo para 9 anos de pastoreio, eu tenho visto, sabe o quê? Um sinal muito claro de quem está crescendo na fé, sabe qual que é? É o envolvimento e o comprometimento dele com os trabalhos da igreja. Quanto mais envolvida uma pessoa está, mais demonstra o quanto ela está comprometida com Cristo e o quanto ela está crescendo. Quanto menos ela está envolvida, mais demonstra a frieza do seu coração. A questão é que a igreja ela também existe para que a gente possa desenvolver os nossos músculos espirituais. A Bíblia está repleta de uns aos outros, mutuamente. Mais de 50 vezes no Novo Testamento a gente lê uns aos outros. E a Bíblia o tempo inteiro está nos ensinando a orar uns aos outros, a amar uns aos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar, carregar os fardos uns dos outros, perdoar e nos submeter uns aos outros, ser dedicado uns aos outros e muitas outras obrigações de mutualidade. Eu estou pensando seriamente em entrar numa série de mensagens na igreja chamada Uns aos Outros. E eu vou pegar todos os textos da Bíblia que falam uns aos outros e nós vamos expor esses textos para que a igreja aprenda a como viver de forma mútua. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. São nossas responsabilidades familiares, cumprindo numa comunidade local, o amor uns aos outros, o servir uns aos outros, admoestar, perdoar, enfim. Isso nos faz crescer. Isso é ser família. Com quem você tem agido dessa forma, querido? Com quem? 4. Sabe por que você deve participar de uma igreja? Porque o corpo de Cristo precisa de você. Veja, Deus não precisa de você, mas a igreja local, comunidade de fé, pensando no corpo de Cristo, sendo você um cristão, um salvo em Jesus Cristo, esta igreja agora conta contigo. Esta igreja conta com seu apoio, conta com seu dom espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo concede dons espirituais a todos os salvos. Todos, sem exceção. Todo aquele que está em Cristo e recebeu o Espírito Santo na sua vida, ele tem, no mínimo, um dom espiritual para servir na igreja, seu ministério. Aí Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, 4 a 7, assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Veja que o objetivo do Espírito Santo dispensar à igreja dons espirituais é o fim proveitoso deles. Onde? Na igreja. É o edificar uns aos outros. Como que edifica uns aos outros? Com os dons espirituais. Como que a gente junta a igreja toda para adorar a Deus? Com os dons espirituais. Como que a gente serve a comunidade ao nosso redor? Com os dons espirituais. A comunidade local, queridos, é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse os seus dons. E digo mais, hein? Tem gente aí que quer ter dom e usar esse dom só longe.
Ah, eu quero ser missionário lá na África. Ah, eu quero ser um conferencista internacional. Ah, eu quero pregar para milhares. Não, querido, presta atenção. O seu dom começa na sua igreja. Quer ser missionário? Faça missões na sua igreja. Quer ser pregador para milhões? Pregue para 2 na sua igreja. Comece na sua igreja, na sua comunidade, porque é ali que Deus está trabalhando o seu dom espiritual. Quando você deixa de dedicar seu dom espiritual na igreja local, você está deixando de contribuir para o crescimento do reino de Deus nessa terra através da sua igreja. Querido, não enterre o seu dom, como fez aquele servo da parábola dos talentos. A tua igreja está trabalhando. A tua igreja está servindo. A pergunta é: o que você está fazendo para que a sua igreja continue crescendo, trabalhando, servindo, atuando, evangelizando, ganhando almas, servindo pessoas, sustentando famílias? O que você está fazendo? Aonde você está? Aonde? Quinto, fazer parte de uma igreja local significa que você está participando da missão de Cristo neste mundo. Veja, enquanto Jesus andou nessa terra, Deus trabalhou por meio do teu Filho, por meio do corpo de Jesus Cristo. Presta atenção. Enquanto Jesus estava aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, o Verbo, a palavra, o Senhor, o Eterno, se fez carne. E enquanto nesta vida ele esteve, ele atuou por meio do corpo de Cristo. E ele pregou a cativos, ensinou, discipulou, curou, ressuscitou, fez tudo o que tinha que ser feito para a glória de Deus. Depois que Jesus Cristo morre, cumprindo a sua missão, ressuscita para nos mostrar que há vida com ele e sobe aos céus. Ele promete enviar o Espírito Santo e agora o corpo do Espírito Santo é a igreja. E agora Deus trabalha neste mundo através do corpo de Cristo, o qual habita o Espírito Santo, chamado igreja. Então, quando eu e você fazemos parte de um corpo de Cristo, fazemos parte de um corpo local, nós estamos contribuindo e tendo um privilégio incrível de sermos usados por Deus para a glória de Deus nessa terra. Porque agora nós somos o corpo de Cristo, para sermos usados por Cristo e para a glória de Cristo. Oh, meu Pai! Deus está trabalhando neste mundo por meio da igreja. É um privilégio poder fazer parte disso. Pena que muita gente ainda não entendeu isso. Só que, querido, fazer parte de uma igreja local, literalmente, não apenas como, sabe, aquele mero frequentador, mas ser membro de verdade. Membro de igreja. Membro no sentido de Paulo, que escreveu lá. Um membro vivo, ativo, que está presente num corpo vivo, liderado por Cristo, que está vivo. Nós estamos falando de vida, porque tem crente que parece que está morto, sabe? Tem crente que, cara, onde que esse cara está? Nada está bom, reclama de tudo, não participa de nada e só tem o dedo para apontar e criticar. E em vez de estar ajudando, onde estão os crentes que realmente são membros de verdade? É desse tipo que a gente está precisando. Onde estão vocês? Onde estamos nós, né? Preciso me incluir nisso. Agora, os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos propósitos que Ele tem para você. Presta atenção. A adoração nos ajuda a concentrar em Deus. A comunidade nos ajuda a enfrentar os nossos problemas da vida. O discipulado nos ajuda a fortificar a fé. O ministério nos ajuda a descobrir os nossos dons e talentos. E o evangelismo ajuda-nos a cumprir com a nossa missão. Nessa terra não há nada como a igreja. A questão é que você pode ser apenas um visitante de uma igreja local, ou você pode tornar-se um membro e fazer parte do corpo de Cristo. A diferença entre ser um visitante e um membro
está no comprometimento que você tem. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem. Membros contribuem. Visitantes querem os benefícios da igreja sem participar das responsabilidades. É como que aquele casal que quer viver junto, mas não quer se casar. Você se torna um cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna um membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes chamado igreja local. Estar em Cristo te dá salvação. Estar numa igreja te dá comunhão. E você? É um membro ou um visitante? Consome ou contribui? Que tipo de pessoa você é comparado à igreja local? Nosso propósito de vida, nossa jornada e o porquê estamos aqui passa diretamente pela igreja. Porque ser parte de uma igreja está dentro do propósito de Deus para nós. E você, já é membro do corpo de Cristo ou ainda não? O que falta para você? Vamos orar? Pai, mais uma vez eu coloco as nossas vidas em Tuas mãos e peço ao Senhor que nos ajude a compreender essa palavra, para que possamos crescer em sabedoria e graça diante dos homens e diante do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a viver segundo o propósito que o Senhor tem para nós. E que este estudo de hoje tenha encontrado um lugar especial nos nossos corações. Para que possamos, então, dar continuidade àquilo que o Senhor espera de nós. Abençoe a nossa igreja. Use a nossa igreja. Use-nos como instrumentos em Tuas mãos. Queremos ser parte, fazer parte e participar. Queremos não apenas nos envolver, mas também nos comprometer. Queremos não ser consumidores, mas queremos ser aqueles que contribuem, que participam, que estão vivenciando o dia a dia da igreja em todos os aspectos. Ajude-nos. Abra os nossos olhos para isso. Eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.